Essa é a continuação da leitura do livro da Erna van der Winkel, do Inconsciente a Deus. Diante de Jesus, que conhece a nossa fraqueza, todo pecado encontra misericórdia, como o atesta o Evangelho quase a cada página, depois de ter ensinado a verdade e dado seus mandamentos no Sermão da Montanha. Jesus perdoou a adúltera que lhe foi apresentada, e não só a perdoou, como também fez com que aqueles que o cercavam tomassem consciência de que também eles eram pecadores. Abre aspas. Os escribas e os fariseus trazem então certa mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, porém, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós, que não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Fecha aspas. Maria Madalena, a primeira santa, não era também uma grande pecadora? E não foi um ladrão o primeiro a entrar no paraíso depois da crucifixão? Durante sua missão terrestre, Jesus perdoou os pecadores, mas, ao mesmo tempo, procurou fazê-los tomar consciência de seus erros e os convidou a não recair neles. Pois reconheço minhas transgressões, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Salmos 50, versículos 5 e 6. Entristecei-vos, humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 9 e 10. Não basta observar a letra dos preceitos da lei para ser salvo. É necessário também arrepender-se de ter feito o mal. A parábola do fariseu e do publicano ilustra maravilhosamente esta necessidade e tudo o que dissemos a respeito da persona. Abre aspas. Contou ainda esta parábola para que alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, mais do que o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fecha aspas. Mas pode arrepender-se e converter-se aquele que se acredita sem falta e sem pecado? Reconhecer nosso estado de pecadores é a primeira condição do arrependimento. E o que é esse reconhecimento, senão uma tomada de consciência de nossa sombra? Evidentemente, a ideia de arrependimento não está incluída na análise, que permanece no plano imanente. É interessante constatar que, embora não se ocupe da ascese religiosa, a análise requer os mesmos esforços, porque pelo inconsciente ela penetra na vida interior. Reconhecer o pecado próprio conduz à humildade e abre o caminho para o Senhor, diz a ascese cristã. A integração da sombra dissolve a persona e conduz ao conhecimento de si, diz a análise. Mas se a análise permanece aquém do plano transcendente, ela tem, por outro lado, meios de tomada de consciência que ultrapassam de muito nós o acreditamos, os meios comumente empregados na ascese cristã. Se o reconhecimento de nossos pecados é indispensável para a nossa redenção, ele não deixa de ser um impedimento arriscado e fatigante e constitui muitas vezes um obstáculo para as almas. Lembremo-nos da
da palavra de Pascal. Se reconhecesse teus pecados, desanimarias. Não obstante, Jesus nos esclarece. O Espírito Santo vos convencerá do pecado. E o cristianismo, do mesmo modo que a análise, convida-nos a não temermos esta confrontação. Não temais descer em vós mesmos a expurgar este velho fermento tão agarrado à natureza ferida. Todos os textos cristãos poderiam ser citados. Todos eles confirmam esta verdade fundamental. Para se chegar a Deus, é necessário tender à humildade. Para se atingir a humildade, é necessário reconhecer-se pecador. Para se reconhecer pecador, é necessário conhecer-se. Para se conhecer, é necessário descer dentro de si mesmo. Abre aspas, sem dúvida, Deus conhece muito melhor do que ela própria toda a angústia da alma, todas as suas necessidades e toda a sua miséria. Mas Ele quer que ela tome uma consciência mais aguda disso e se aprofunde na humildade. Fecha aspas. A humildade é a fonte de toda a vida espiritual, como de todo conhecimento de si mesmo. Eu te louvo, ó Pai, do Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 30. Santo Agostinho, em seu 10º sermão sobre a palavra do Senhor, nos diz: queres ser grande? Começa por ser o menor. Pensas em construir um edifício de grandes alturas? Pensa primeiro no fundamento da humildade. E quanto maior e com mais pavimentos e mais alto quisermos o edifício, tanto mais profundas devemos cavar as fundações. Ao ser construído, o edifício se eleva, mas aquele que cava para o alicerce desce às profundezas. Fecha aspas. Assim a construção se humilha antes de elevar-se, e a cumeira só é colocada depois do abaixamento. Breviário Romano Comum dos Abades. Este processo de descida em nós mesmos para enfrentarmos nossas faltas e nossas fraquezas está também na base dos exercícios de Santo Inácio de Loyola. Um texto de Tommy Wolfe resume perfeitamente o que até aqui dissemos da sombra. Abre aspas. A sombra é a parte psíquica que não está na luz do consciente e que não pode se elevar às alturas da atividade consciente, porque faz parte da insuficiência, da inércia e da maldade inerentes à humanidade. A sombra contém tudo que está em oposição ao eu pessoal, como a persona contém tudo o que queremos representar diante de nós e dos outros, segundo os valores coletivos exteriores. Assim, na sombra aparece tudo o que pertence à natureza coletiva. Ela age no momento em que cometemos uma tolice e em que, para o nosso espanto, descobrimos, numa ação aparentemente desinteressada, motivos muito egoístas, ou ainda quando, ao lado de um sentimento elevado, parece uma crítica mesquinha do objeto, ou quando nos surpreendemos em ações baixas. A integração da sombra é o começo de uma atitude objetiva diante da própria personalidade. Fecha aspas. Com efeito, atingimos o inconsciente coletivo, atingimos o problema do bem e do mal. Se a sombra é identificada com o mal, como sustentar a necessidade de sua integração? Não seria deixar o mal à vontade? Mais uma vez insistimos no fato de que integrar a sombra não significa deixar-se dominar por ela, do mesmo modo que reconhecer o pecado não significa aderir a ele. A natureza humana é complexa e não pode voltar à unidade primordial sem a incorporação das partes reprimidas de sua personalidade. Tudo o que é reprimido é conservado no inconsciente e pode, mais dia menos dia, causar graves prejuízos ao consciente. O que liberta não é a repressão, mas a sua ultrapassagem. E esta não se realiza sem uma confrontação prévia com os elementos reprimidos. O espírito deve conhecer os instintos não para dominá-los, mas para educá-los e dirigi-los. O mal reprimido permanece sempre mal e tende a se agravar.
conduzido à consciência, perde um pouco de sua força, como a escuridão regride à medida que aumenta a claridade. De fato, as trevas não podem subsistir onde reina a luz. Abre aspas, a atitude que quer ignorar o mal ou não olhá-lo de frente encerra os mais graves perigos. Quando se enfrenta o adversário face a face, ele depõe as armas. O bem nasce deste confronto, fecha aspas, o bem nasce deste confronto intrépido com o mal. Do mal vencido em toda a sua intensidade surgirá o benefício de um desenvolvimento novo. Então o paciente descobre que o túnel pelo qual teve de passar o conduziu a uma luz, a uma claridade insuspeitada. Esta luz, embora não suprima o túnel, como a alegria proporcionada pelo nascimento de uma criança, não suprime as dores do parto, confere o significado à aprovação. Do mal aceito e integrado sai o bem. Estéril é somente o mal, que é suportado sem ser reconhecido. Fecha aspas. Eu não entendo essas aspas, inclusive, desse livro, porque às vezes tem umas aspas que não são fechadas. Mas enfim. Esse caráter positivo do mal, sobre o qual Jung insiste, não está em contradição com a doutrina cristã. Também para ela o mal pode servir ao bem. Recordemos a parábola do joio. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Não, como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isto. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Em seguida recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Esta parábola não ilustra bem o que sabemos sobre a complexidade da natureza humana? Não mostra ela que o mal e o bem estão inextricavelmente misturados em cada um de nós? São Paulo diz claramente: Querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Com efeito, não faço bem o que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 21. Com notável senso psicológico, o padre Lelong exprime o processo da persona, da projeção e da integração da sombra, dizendo: cada um de nós é o que é. A partir disso, ele inventa razões para se explicar a si mesmo e para se justificar aos seus próprios olhos, a fim de se suportar. Tecemos assim para nós todo um sistema de proteção e de armadilhas, como a aranha tece a sua teia. São essas delicadas e frágeis malhas que nos permitem apresentar-nos com decência. Mas enquanto queremos ser julgados segundo nossas intenções, julgamos os outros segundo os seus atos. O cristão que estivesse compenetrado da verdade de que a pureza existe só em Deus, não poderia mais seguir as pegadas dos peregrinos do absoluto, que procuram atingir essa quimera onde ela não está, onde a ordem da providência fez com que ela não possa entrar. Para se eliminarem as sombras seria necessário que se extinguisse a luz, o remédio seria pior do que o mal. Aqui não podemos deixar de pensar no que diz Jung.
A simples supressão da sombra não constitui remédio, como não constitui a decapitação para a dor de cabeça. Outras parábolas evangélicas nos permitem sublinhar a analogia existente entre a análise junguiana e a doutrina cristã. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus lhe disse uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Ora, que é a parábola? Não, que é a pérola, senão o resultado de uma doença da ostra? Que é o fermento, senão uma porção de massa estragada? Estas observações pertinentes do padre Lelong dispensam comentários. A função positiva do mal é inerente ao mistério cristão, uma vez que está estreitamente ligada à redenção. Sem o mal, a redenção seria inútil. Félix culpa, liturgia pascal e Deus se serviu do mal para fazer o bem. São paradoxos universalmente conhecidos no cristianismo, que ensina que pelas trevas se chega à luz. Per tenebras et lucem. A análise nos faz experimentar estas verdades primordiais. É descendo que nos elevamos, é pela nossa sombra que evoluímos, e é muitas vezes pelos nossos retrocessos que avançamos. Vamos abordar agora um ponto capital no qual parece que a psicologia de Jung diverge da teologia cristã. Trata-se da essência do mal. Para Jung, o mal existe em si, é autônomo e oposto ao bem, e enquanto tal, tem o mesmo valor e o mesmo poder. Para o cristianismo, o mal não existe em si, e é uma privação do bem, privatio boni. Apesar destas concepções tão diferentes, quando as estudamos de perto, descobrimos que se trata mais de mal-entendidos do que de desacordo irredutível. O padre White e o padre Rost trataram este assunto com uma competência teológica que não temos. Aconselhamos, por isso, vivamente os nossos leitores que consultem suas obras. Jung, convencido pela experiência da existência do mal no mundo, não podia aceitar a ideia da privatio boni, a qual, segundo ele, suprime o mal deliberadamente. Mas, na realidade, a privatio boni não nega o mal, ela apenas não o reconhece como essência, mas o vê, ao contrário, como uma deficiência, ou como um desvio, assim. Lúcifer continua sendo anjo mesmo depois de uma queda. Que significa isso? Que a sua natureza boa e perfeita em sua ordem não mudou, mas ele não a orienta mais para o fim para o qual ele foi criado, especialmente para a submissão a Deus. Ele se revoltou contra essa submissão por uma decisão que está em contradição com o seu íntimo. A verdadeira teoria da privatio boni não parece contradizer a posição de Jung, já que ela não nega a existência temporal do mal, mas apenas a sua existência essencial. Eu me senti forçado a contestar a validade da privatio boni no que ela se refere ao reino empírico. A crítica só pode explicar-se aos fenômenos psíquicos, isto é, a ideias e conceitos e não a entidades metafísicas. E acrescenta, uma sugestão recente é de que o mal deveria ser considerado como decomposição do bem, não altera em nada meu ponto de vista. Um ovo podre, infelizmente, é tão real quanto um ovo fresco. Vê-se, pois, que Jung ataca a privatio boni em consequência de uma falsa interpretação dela. Na realidade, não é a existência tangível do mal no mundo que nega a privatio boni, mas a sua essência ontológica. Enquanto se trata da criação, a privatio boni não entra em contradição com a concepção junguiana. Se aplicarmos à psique o raciocínio de Jung a respeito do ovo, constataremos que ele está certo. Uma psique pervertida é tão real como uma psique sadia, mas constatamos ainda que este raciocínio está solidamente ancorado no domínio do criado, seja ele concreto, seja psíquico.
A realidade afirmada por Jung é a do objeto ou do sujeito contaminado pelo mal, mas ele não remonta à origem do mal em si. O mal não atinge mais a realidade da psique do que a realidade do ovo. Não é isto que nos ensina o cristianismo? Uma citação do padre Host não vem lembrarmos que Lúcifer, ao se tornar Satã, permanece anjo do mesmo modo que o ovo podre continua sendo ovo? O fato de que o mal não pode mudar a essência daquilo que ele contamina prova que ele não é essência, mas inferior a ela. Se ele fosse essência, ele seria capaz de causar essa transformação. Disto se seguiria que a realidade do ovo podre não seria a mesma que a do ovo fresco, como a realidade de Satã não seria a mesma que a de Lúcifer. Logo, o mal não é essencial, mas acidental. Ele é um desvio, uma deformação do ser. Esse é a respeito do mal em si que a divergência entre a concepção de Jung e a do cristianismo é mais sensível. Para o cristão, Deus é a unidade. O bem, o belo, o verdadeiro, o amor, ele é a essência, é o ser. Eu sou aquele que é. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Enquanto unidade perfeita, ele contém todas as coisas em potência. O mal é o contrário de tudo o que é divino, porque é privação de Deus, e isto é em consequência do pecado de Lúcifer. Em consequência do pecado de Lúcifer. Lúcifer, filho de Deus e o mais belo dos anjos, em vez de se submeter a ele como criatura do seu Criador, quis igualar-se a ele. O orgulho está na origem desta exaltação ou usurpação do eu, como na queda que dele resultou. Lúcifer, anjo da luz, tornou-se Satã, anjo das trevas. A sua essência angélica não mudou. O que mudou foi a orientação dela. Em vez de adesão a Deus, houve rejeição de Deus, ou o que é mais sutil, substituição de Deus pela criatura. E o mal, desvio, orientação má, nasceu da liberdade que Deus deixou à sua criatura. Este dom magnífico é também o mais trágico. Deus se propõe, não se impõe. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. A escolha depende de nosso livre-arbítrio. Seguindo Lúcifer Satã, a criação inteira ficou manchada pelo pecado por meio de Adão e Eva, porque a comunhão dos santos nos ensina, nós somos todos solidários. Esta profunda solidariedade é confirmada pelo conhecimento do inconsciente coletivo que não-la prova empiricamente. Mas se o mal existe realmente no mundo, não é menos verdade que ele é desprovido de existência essencial. Ele é apanágio da criatura, angélica ou humana, mas não é o ser. Satã não é Deus. O ódio é a privação do amor, a doença a privação da saúde, a morte, privação da vida, a perversidade, privação do que é bom, a guerra, privação da paz. Na doutrina cristã, o mal não é o ponto de chegada, mas uma passagem, uma provação necessária para um bem maior. Em todo florescimento do mal, o mal é a passagem para o bem. Sem Lúcifer, sem o pecado original, não haveria redenção. O certe necessarium ad peccatum, liturgia pascal. Não penseis que os maus não têm razão de ser neste mundo e que Deus não tira deles nenhum bem. Todo mal vive para se corrigir ou para fortalecer a virtude dos bons. Encontramo-nos aqui no centro do mistério da evolução. Morrermos para o homem velho, Adão, a fim de renascermos para o homem novo, Jesus. Falaremos a este respeito nos capítulos seguintes.